Olá, vamos ao nosso segundo bloco. Você já entendeu sim o objeto do direito administrativo, já também nós trabalhamos o conceito do direito administrativo e vimos que atualmente o direito administrativo é definido pelo critério de administração pública, que nós vamos até aprofundar, né, no decorrer aí das nossas aulas. Vamos agora, gente, trabalhar noções de Estado, governo e também, né, focar mais um pouco em administração pública. Vejam só, para termos a formação de um Estado, necessariamente temos que ter a presença de três elementos: o elemento povo, o elemento governo soberano e o elemento território. Gente, faltando apenas um desses elementos, nós não vamos ter a concepção de Estado. Na época em que éramos colônias de Portugal, havia sim o povo que habitava, que morava aqui, né, nesse território que nós habitamos até hoje. Então havia o elemento povo, havia sim o elemento território, mas o governo era soberano, gente? Não, as ordens vinham lá de Portugal. Então por isso que à época nós não falávamos em República Federativa do Brasil, tá vendo? Porque o governo não era soberano. Vamos aqui à nossa tela, gente. Então, falamos aqui noções de Estado. Lembrando, né, dos elementos do Estado: povo, conjunto de nacionais. Gente, ó, povo é diferente de população, tá bom? De população. População, no caso, representa as pessoas que estão em determinado momento no território. Tá? Então pode ter os estrangeiros que estão aqui no Brasil, passando férias, naquele momento ele está no nosso território. Mas o que interessa é o elemento povo, que é o conjunto de nacionais, hein, gente? Território, que é a base física, lembrando também né, o solo, subsolo, o espaço aéreo e também o mar territorial. E, por fim, governo soberano, que é o elemento condutor do Estado. Então, você tem que lembrar, sim, em sua prova, dos elementos que compõem, no caso, o Estado. Gente, quando nós falamos em Estado, temos que falar também da forma desse Estado. Aí nós vamos ter a federação e o Estado unitário. O Brasil é uma república federativa, então adotamos a forma de federação. Temos um poder central, que é a União, mas temos também outros poderes, né, no caso, outras entidades políticas, que vão fazer parte, no caso, da União, que, lembrando, a União que forma o poder central, mas os estados e também os municípios possuem sim autonomia administrativa, autonomia financeira, ok? Aí vamos anotar aqui então, forma de Estado. Nós temos duas formas, vamos ter aqui a federação, e de outro lado, nós vamos ter aqui o Estado unitário. O Estado unitário, como o próprio nome diz, olha aqui, é formado por único Estado. Exemplo, Uruguai. O Uruguai, país vizinho nosso aqui, é um Estado unitário. Nós temos um único poder central, enquanto na federação, olha aqui, nós vamos ter o quê? Poderes diversos, e esses, né, entes, no caso, vão possuir autonomia política, autonomia administrativa e também autonomia financeira, que no caso são as pessoas políticas. Agora, gente, a soberania, essa sim é transferida para União, ok? Interessante, tá? Que a proibição de secessão é cláusula pétrea. O que é a proibição de secessão? A proibição de divisão, tá bom? De divisão. Então não pode haver divisão aqui, né, no nosso Estado, da forma federativa. Olha o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tentando abolir, olha o detalhe, a forma federativa de Estado, viu? Então lembre, né, que o Estado em que habitamos, ele é representado, no caso, por uma federação. Ok, gente, vamos continuando. Agora, uma questão, né, logo falando aí sobre a federação. Embora a federação seja um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, ótimo, nada impede que o direito de secessão seja introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio de emenda constitucional. Gente, a própria Constituição, em seu texto, já proíbe a secessão, a divisão. Né? Não pode, no caso, ter, né, a divisão de um aqui da nossa federação. Imagina, né? Vamos considerar que o Estado de São Paulo vai se tornar um novo Estado. Isso pode acontecer? Negativo, de maneira alguma. E ainda, olha como a Constituição foi preocupada em relação a esse tema. Proíbe, sim, qualquer emenda constitucional, qualquer inovação no texto constitucional que trate dessa matéria, que autorize, no caso, a secessão dos Estados aqui na nossa federação, viu? Então, gabarito errado para essa questão, não pode haver separação. Gente, vamos falar sobre administração pública. Vejam só, a administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes estatais no exercício da função administrativa. Olha o detalhe, independentemente do poder, né, a que pertençam. Então, gente, a administração pública representa a materialização da pessoa jurídica. Então nós vamos ter, por exemplo, o Distrito Federal, que é o local onde gravamos nossas aulas. Então nós vamos ter a pessoa jurídica de direito público interno, que é o Distrito Federal, e o Distrito Federal possui a sua administração pública. A administração pública representa a materialização do Distrito Federal. O Distrito Federal é uma pessoa abstrata.
Tem como eu, Rodrigo, dizer assim, gente, amanhã eu vou lá no Distrito Federal. Ou você ir no seu estado, por exemplo, amanhã eu vou lá no estado de São Paulo, tá? Tem como você falar isso daí? Vejam só, gente, você pode falar assim, amanhã eu vou na Secretaria de Educação, tudo bem. Amanhã eu vou lá na Secretaria de Segurança Pública, tá vendo? O estado, ele é uma pessoa abstrata, que vai se tornar, né, presente na vida das pessoas, ou seja, que vai se materializar através de sua administração pública. E no direito administrativo, nós estudamos a administração pública em sentido estrito em duas situações, que no caso é muito comum, né, a doutrina trabalhar a administração pública em dois sentidos. Aí vamos ter o sentido subjetivo e o sentido objetivo da administração pública. Sentido subjetivo da administração é representado pelos órgãos, pelas entidades e pelos agentes públicos, ou seja, você que está assistindo aqui a nossa aula. Mas também, gente, nós temos a atividade desempenhada pelos diversos agentes públicos. Então, quando nós falamos em administração pública, ela é representada por um conjunto de sujeitos. Quais são os sujeitos que compõem a administração? Vamos lá, os órgãos públicos, as entidades e também os agentes públicos. Então, um conjunto de sujeitos que praticam atividades administrativas. Essa atividade administrativa pode ser dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Judiciário, sem problema algum, e de maneira típica, né, no Poder Executivo, viu? Então, voltando aqui, o que é administração pública para o direito administrativo? No sentido de administrar, hein, turma? Ó, é o conjunto de órgãos, entidades, lá na sua prova pode vir como pessoas jurídicas, e agentes estatais, agentes públicos, tá vendo? Você, por exemplo, que vai ser um agente público com certeza, no exercício da função administrativa do Estado, independentemente do poder a que pertençam. Beleza. Agora vamos falar de governo. Olha aqui, gente, governo é a cúpula diretiva do Estado, é a direção do Estado, é o comando do Estado. Olha aqui, responsável pela condução dos altos interesses estatais e pelo poder político do Estado, e cuja composição pode ser modificada mediante eleição, que no caso é o fator humano, representando aqui, né, a expressão governo. Por isso que falamos, ó, em governo FHC, em governo Lula. O que eu quero que você lembre na sua prova? Que a administração pública é diferente de governo. Governo, tá bom? Vai retratar, no caso, os planos do Estado, as metas do Estado, aquela administração superior. E esse governo, em relação ao seu condutor, ele vai mudar sim, né, em algumas situações. Após a eleição, nós vamos ter ali a mudança daquele governo, da pessoa física que compõe o governo. Então, governo representa, no caso, o planejamento do Estado e a administração pública representa a execução do planejamento do Estado, ok? Gente, e nós vamos ter também o que chamamos de forma de governo. Vamos aqui ao nosso quadro. Forma de governo, vamos ter a república, e, de outro lado, vamos ter aqui a monarquia. A monarquia. Gente, característica da república. Olha aqui, eletividade e também temporariedade. Vou anotar aqui. Dos mandatos. Agora, monarquia. Quais são as características? Olha aqui, hereditariedade e vitaliciedade. Então, gente, forma de governo. Vamos ter a república e, de outro lado, a monarquia. A república tem como característica a eletividade e também um mandato temporário, né, ali dos governantes. Agora, na monarquia, gente, a monarquia, vamos lembrar de hereditariedade e também de vitaliciedade, viu? O sujeito, né, nasce príncipe, depois vira rei e vai ser rei até ali, né, a sua morte, tá vendo? Qual que é a forma de governo adotada aqui no Brasil? Qual? É lógico que é a República. República Federativa do Brasil. Então nós vamos ter uma república e também em outro, né, no mesmo momento, vamos ter a federação, ok? Continuando, gente. Funções do Estado. Nós falamos, sim, que o poder é uno, o poder é indivisível. O que divide são as funções desse único poder. Aí vamos ter o poder legislativo, poder judiciário e também o poder executivo. Por que nós temos que trabalhar, assim, entender os poderes que compõem o Estado, gente? Porque em qualquer poder nós vamos ter a função administrativa, que é a função estudada pelo direito administrativo. Nós, do direito administrativo, não estudamos a função legislativa do poder legislativo, né? Elaboração das leis. Você vai estudar isso lá no direito constitucional. Nós, do poder judiciário, também não estudamos a função típica do poder judiciário. Você vai estudar isso lá no processo penal, no processo civil, por exemplo, tá vendo? O que nós trabalhamos, então? Nada mais do que a função administrativa. E lembrando que função administrativa vai estar presente sim em todos os poderes, viu? Eu coloquei aqui pra gente, ó. Então, funções do Estado: a legislativa, elaborar leis e também exercer o controle externo, né, gente, que é muito importante também, né, que o poder legislativo controla as atividades dos outros poderes. Função executiva, que é aplicar as normas gerais ao caso concreto, e a função judiciária, função de julgar, ó, os conflitos advindos da execução das normas gerais aos casos concretos.
E quando nós falamos em sistema de governo, devemos lembrar também, olha aqui, do presidencialismo. E de outro lado, nós vamos ter o parlamentarismo. Gente, sistema de governo tem, né, é um tema importante para a gente localizar, entender como que é a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. No sistema, no presidencialismo, há sim uma maior independência do poder executivo em relação ao poder legislativo. Agora, no sistema parlamentarismo, nós temos um trabalho em conjunto, uma maior dependência do poder executivo em relação ao poder legislativo, viu? Então vamos anotar isso daqui. Então, presidencialismo, olha aqui então, nós temos o quê? Uma maior independência. Aí nós vamos ter aqui, ó, chefe de Estado e vamos ter o chefe de governo. Sendo que a mesma pessoa. Por exemplo, aqui no Brasil, quando o presidente da República está aí representando, né, o Brasil no exterior, aí nós vamos ter ele, naquele momento, está praticando ali a atividade de chefe do Estado. Quando o presidente da República, né, pratica atividade dentro aqui do Brasil, com as políticas públicas nacionais, estamos a falar de chefe de governo, tá vendo? Sempre é a mesma pessoa. No parlamentarismo, nós vamos ter aqui, olha gente, presidencialismo não é maior independência não, viu? Ah, sim, maior independência. Maior independência. Aqui é ao contrário, maior dependência. Maior dependência. Por quê, gente? Vamos ter o chefe de Estado e também, de outro lado, mesma coisa, chefe de governo. O chefe de governo é o que chamamos de primeiro-ministro. Tá vendo? O primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Chefe de Estado, aí vamos ter aqui o presidente, pode ter também a figura do monarca, tá? Sem problema algum. Figura do monarca. Tem que ter uma relação, sim, de consenso entre o poder legislativo e o poder executivo, porque senão, gente, o poder legislativo desconstitui o chefe de governo, no caso o primeiro-ministro, tá vendo? Então veja só como o poder executivo fica ali, né, com a maior dependência em relação ao poder legislativo, viu? Então o Brasil adota qual sistema de governo, gente? Qual? Presidencialismo, é lógico, né? Mas vamos aqui fazer uma revisão. Vejam só, vamos aqui falar no Brasil, né? Então nós temos aqui como sistema de governo o presidencialismo, forma de governo, você vai lembrar de república, e forma de Estado, vamos ter a federação. Aí vamos ter então a República Federativa do Brasil. Aqui, gente, república, olha aqui, forma de governo, então, república. Forma de Estado, vejam só, federação, uma forma federativa. E, quando nós falamos em governo, você vai lembrar, então, do presidencialismo, tá bom? Ok, gente, então, terminamos aí os primeiros aspectos sobre a diferença de governo, administração pública e também os aspectos da Constituição de Estado. Gente, vamos falar agora sobre o que chamamos de tripartição dos poderes. Vejam só, Montesquieu, após ali, né, Montesquieu, em sua obra Espírito das Leis, trouxe ali né, uma inovação, mas para alguns, né, o início dessa tripartição ocorreu com Platão, mas não vamos ficar discutindo aqui, né, a filosofia de maneira alguma. Mas eu quero que você lembre em sua prova que Montesquieu, ao escrever sua obra Espírito das Leis, ele concluiu pela seguinte situação, que o poder, quando ele é exercido por uma única pessoa, pode ter abuso sim. Então, para Montesquieu, para o governo ser mais justo, né, com seus governados, o poder estatal deveria estar distribuído em mãos diversas, ou seja, por pessoas diversas. Porque até então, o monarca, o rei, né, ou mesmo o imperador, ele concentrava todas as funções do Estado. O monarca, ele representava o poder executivo, aplicava as leis ao caso concreto. O monarca criava as leis e o monarca também julgava os conflitos sociais, né, advindos ali da aplicação daquela lei. Tá vendo, gente? Então, não havia um controle em relação a esse monarca. Para conter, então, o abuso de poder, Montesquieu propôs a divisão, a tripartição do poder estatal, em poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. No entanto, a divisão proposta por Montesquieu à época era uma divisão rígida, tá? Uma divisão absoluta dos poderes do Estado. Hoje, nós conseguimos sim identificar na Constituição de 88 que essa tripartição dos poderes não é tão rígida quanto proposta por Montesquieu.
Por que isso, gente? Às vezes um poder pratica atividade de outro poder quando tem autorização na própria Constituição Federal. Por exemplo, o chefe do Poder Executivo edita medida provisória. Medida provisória tem força de lei. Olha então o Poder Legislativo fazendo às vezes, né, do Poder Legislativo. Então o Executivo está fazendo às vezes do Poder Legislativo quando ele edita uma medida provisória. Compete ao Senado julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então o Senado, o Poder Legislativo, vai fazer às vezes, vai fazer o papel do Poder Judiciário, tá vendo? Então lembre na sua prova, o que pode ser cobrado em relação a esse tema, gente? Que a tripartição dos poderes hoje não é como a proposta inicialmente por Montesquieu. Montesquieu propôs uma divisão rígida, uma divisão clara das funções do poder estatal. Hoje não, um poder pode praticar sim atividade de outro poder. Gente, os primeiros aspectos do direito administrativo surgiram no século XIX, então é um ramo talvez recente, e né, o Estado que pôs em prática os primeiros aspectos do direito administrativo foi a França após a Revolução Francesa, viu? Então, após a Revolução Francesa, tivemos sim, né, o início, no caso, dos estudos do direito administrativo. Então, lembre-se, lá na sua prova, pós-século XIX. E eu trouxe aqui uma informação pra gente, ó, Montesquieu, 1748, Espírito das Leis, teoria da tripartição dos poderes, olha aqui, funções desempenhadas por órgãos distintos, autônomos e independentes entre si, para justamente haver um controle. Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Ok, gente, então finalizamos aí mais um bloco. Eu sei que você já assistiu aí 2 blocos, né? Então dê uma levantada, tome uma água e volte aí, né, em 10 minutinhos no máximo, viu? Eu tô te esperando pra gente continuar aqui os propósitos dessa matéria tão importante para a sua aprovação. Até o próximo vídeo, obrigado.